Gênesis capítulo 26, versículos 23, 24 e 25. Dali Isaque foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Isaque, passivo ou importante? Se você já leu a história de Isaque, aqui em Gênesis, de várias formas a passividade de Isaque é demonstrada. Quando ele era pequeno, ele foi alvo de zombaria do seu meio-irmão Ismael, em Gênesis 21. Em Gênesis 22, Isaque submeteu-se a seu pai quando Abraão o colocou sobre o altar para ser sacrificado. E em Gênesis 24, Isaque recebeu, amou a mulher que seu pai lhe providenciou para ser sua esposa. Em Gênesis 27, a partir do versículo 5 até o 17, nós temos a impressão de que Isaque não exercia uma liderança dominante na família, o papel da liderança dominante na sua família. Nesse episódio aqui, então, a gente percebe isso quando ele é enganado por sua esposa Rebeca e pelo seu filho mais novo, Jacó, que eles armam um plano para que Jacó se passasse por Esaú para poder receber a bênção do primogênito. Passivo ou importante? Veremos a maneira positiva da atuação de Isaque. Deus prometera, ele era o filho da promessa feita a Abraão e Sara. Então Deus o escolhera, antes mesmo de nascer. Deus o escolhera e Deus tinha propósito na vida de Isaque. Uma maneira positiva que podemos ver é que Isaque, ele ocupou-se com as suas tarefas culturais e foi abençoado com prosperidade. Em Gênesis 26, a partir do versículo 12 até o 16, Isaque, ele semeou ali naquela terra, ele recolheu 100 por 1, o Senhor o abençoava, ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo, tinha ovelhas e bois e grande número de servos, e de maneira que os filisteus ficaram com inveja dele, tinham inveja dele. Então, no caso, na relação dele com Abimeleque, o rei de Gerar, o rei dos filisteus, e Isaque recebe de volta sua esposa porque ele cometeu o mesmo erro que seu pai Abraão. Ele falou para os homens daquela cidade, e isso chegou ao ouvido do rei Abimeleque, que Rebeca era sua irmã. E Rebeca, por ser muito bonita, então talvez os homens ali ficaram interessados em Rebeca, inclusive o rei Abimeleque. E esse rei Abimeleque aqui de Isaque é descendente do rei Abimeleque lá de Abraão, de um tempo atrás.
Abimeleque é um título, diz os estudiosos, não um nome, é apenas um título. E assim como Herodes é um título. Então, em sua relação com Abimeleque, depois que ele recebeu a Rebeca de volta, porque Deus providenciou para que Abimeleque visse lá da sua janela, ele viu Isaac acariciando Rebeca de uma maneira que não era carícia de irmão para com uma irmã. Então Abimeleque entendeu que Rebeca era esposa de Isaac. Então ele foi salvo pela providência divina, porque novamente a descendência da semente santa estaria comprometida, mas Deus providenciou para que o rei visse da janela. E ele foi abençoado com prosperidade nas suas tarefas culturais, na sua vida ali cotidiana, no seu trabalho, naquela terra. E apesar também de aturar a inveja dos filisteus, Isaac demonstrou como as nações poderiam receber bênçãos por meio dos agentes da aliança de Deus. Aqueles homens filisteus, eles entulharam os poços que Abraão havia feito, e Isaac saiu dali, foi para um vale de Gerar, e ele reabriu os poços que haviam sido cavados nos dias de seu pai Abraão, e deu os mesmos nomes aos poços. E depois os servos de Isaac cavaram ali no vale e acharam um poço de água nascente. Os filisteus, os pastores de Gerar, entraram em conflito com eles e falaram para Isaac: essa água é nossa. E Isaac chamou aquele poço de discussão, o significado do nome Ezeque, porque entrou em conflito com ele. E Isaac cavou outro poço em outro lugar, e de novo houve conflito. Por isso Isaac deu o nome nesse segundo poço de inimizade, que é o significado de Sitina. Isaac deixou ali, partiu, cavou outro poço, e por esse poço não houve conflito. Isaac então deu o nome de lugar espaçoso, é o significado de Reobote. E ele diz: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Ele se tornou forte, mais forte que os seus oponentes. E os seus oponentes, a partir do versículo 26, o rei Abimeleque, o seu amigo Austate, o comandante do exército, foram até Isaac para fazerem um tratado com ele. E vemos que Deus chamou Isaac para a fé, não ao medo. Deus disse a ele: eu sou Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, não tenha medo. E Isaac adorou o Senhor. No versículo 25, ele levanta um altar, invoca o nome do Senhor, arma sua tenda, e os servos abriram ali um poço. Deus chama à fé, não ao medo. E Isaac, ele também demonstrou ter discernimento e força espiritual. Quando o seu filho Esaú, ele toma uma esposa hitita, no capítulo 27,
Esaú, ele toma uma esposa hitita, casou-se, né, com uma moça daquele lugar ali. Isaac sentiu, ficou triste, ficou aflito por isso, porque não era para ser assim. Assim como Abraão, seu pai, foi lá na terra de seu avô, Tera, buscar uma da família, da semente, da aliança, para trazer, para se casar com Isaac. Isaac poderia ter o mesmo sentimento, a mesma direção de que seu filho casasse com alguém da descendência de Abraão. Mas Esaú, ele casou-se com uma hitita e assim trouxe aflição para o seu pai. E ele tinha discernimento sobre isso, Isaac. E ele demonstrou também uma força espiritual, e o discernimento em saber que a mistura dos povos, a mistura das sementes, da descendência dele, com aquela nação ali pagã, seria tragédia. E agora ele também tem uma força espiritual quando ele pronunciou bênçãos para o seu filho Jacó, o mais novo, a bênção do primogênito, que ele foi enganado por Jacó, seu filho. Então, mas ele demonstrou força espiritual porque mesmo ele tendo preferência por Esaú, ele não retirou a bênção dada a Jacó. Vemos isso em Gênesis 27, de 27 a 40. Fala Isaac: eu constituí Jacó senhor sobre você e fiz com que todos os parentes sejam servos dele, de trigo e de vinho supri. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? Ele fala para Esaú. Deus havia já falado que o mais novo serviria o mais velho. Duas nações se formariam através dos filhos de Rebeca e Isaac. Então, toda essa positividade de Isaac é extremamente importante. Em resumo, nós podemos ver que a vida de Isaac e os seus envolvimentos com a aliança divina estavam intimamente interrelacionados com os de Abraão, sendo que em alguns momentos, em alguns episódios, eram repetições daquilo que ocorrera com Abraão. No caso dos poços, Abraão teve problema também. No caso de descer para o Egito, da fome que veio sobre a terra, Deus não queria que Abraão descesse ao Egito, e Abraão foi. Aqui no caso de Isaac, Deus falou com Isaac: não desça ao Egito como seu pai. Então Isaac ficou em Gerar, mas cometeu o mesmo erro, o erro de falar que Rebeca era sua irmã, e quase ele põe em risco, se não fosse a providência divina, a providência de Deus. Em Abraão, Deus falou com Abimeleque por meio do sonho, exortou Abimeleque, fez com que todos os homens, todos ali ficassem sem fertilidade,
por causa de Sara, até que Abraão intercedesse por Abimeleque e assim os homens tiveram a sua fertilidade renovada por Deus. Então Deus, o Senhor da vida, Ele que dá origem à vida, é Ele, o Senhor, o Deus governador, o Deus soberano. E Isaac, à semelhança do seu pai, mentiu, falando que Rebeca era sua irmã, e Deus providencialmente fez com que Abimeleque chegasse à janela e visse ele acariciando Rebeca, e assim Rebeca foi salva, e também a descendência estaria salva, porque Rebeca gerou de Isaac os seus filhos, Esaú e Jacó, e da qual Deus traria a continuidade da aliança, da sua promessa feita a Adão, feita a Noé, feito a Abraão. E Deus mostra através de tudo isso que Isaac embora fosse geralmente passivo, podemos pensar, mas ele foi também, por si mesmo e à sua maneira, um representante ativo de Deus. Ele teve íntima comunhão com Deus, ele orava a Deus, ele meditava, ele tinha consciência de quem Deus era. Isaac ficou tranquilo em sua tenda, em seu lugar onde ele morava, ali na terra do Negueb, quando ele tinha 40 anos de idade, e ele foi meditar no campo. Que meditar? Pensar nas coisas de Deus, naquilo que ele aprendeu do seu pai Abraão, que Abraão o ensinou sobre Deus, sobre a descendência, sobre o pacto, sobre a aliança, sobre a semente santa, sobre a terra prometida que eles iriam possuir. Então Isaac estava meditando no campo, até que ele vê Rebeca. E Isaac estava com 40 anos quando casou-se com Rebeca. No capítulo 25, versículo 21, nós podemos ler sobre isso. E Rebeca era estéril. Isaac orou por Rebeca durante 20 anos. Durante 20 anos. Isaac, ele tinha 40 anos quando casou-se com Rebeca. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E isso foi por 20 anos. E o Senhor ouviu as orações dele. E Rebeca, mulher de Isaac, ficou grávida. E os filhos lutavam no ventre dela. Então Isaac, ele tinha, diz no versículo 26, tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Vejam bem, ele cumpriu o papel do mandato social, espiritual e cultural. Ele vivia em paz. Ele teve as suas tarefas culturais no seu dia a dia, no meio daquele povo filisteu. Mas ele amava o Senhor e servia ao Senhor e conhecia o Deus do céu e da terra. Ele foi próspero, o Senhor o abençoava. E ele foi bom
para com aquele povo ali dos filisteus. Ele fez aliança com Abimeleque. E Abimeleque, aqueles homens, eles viram que o Senhor estava com Isaque, como nos diz o versículo 28 do capítulo 26. E eles sabiam, tinham entendimento de que Isaque era parte da aliança de Deus. E eles então agora fizeram uma aliança com Isaque. Igualmente, no passado eles fizeram com Abraão, aqueles homens do passado fizeram com Abraão: você não fará mal a nós, como também nós não faremos nenhum mal a você. Mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você agora é o abençoado do Senhor. Isso vindo da parte daqueles filisteus. Isaque deu um banquete, comeram e beberam. E fizeram ali aquele tratado e eles foram em paz. E naquele mesmo dia, Isaque recebeu a notícia dos seus servos que haviam cavado um poço e achado água. E aquele poço, Isaque deu o nome de juramento. Porque foi no momento, ali, naquela circunstância de aliança, de tratado com aquele povo, de bênção para ele e bênção para aquele povo, ele deu esse nome, juramento. Sibina, ou Seba, melhor dizendo. Seba. E assim nós entendemos que o Senhor do céu e da terra controla até mesmo a menor bondade, os detalhes da bondade, Deus controla. E devemos confiar plenamente em Deus e confiar plenamente e especialmente no Senhor, e assim testemunharmos, mostrar amor, compaixão, fidelidade às pessoas ao nosso redor, porque Deus soberano disse que multiplicaria a descendência de Abraão por meio de Isaque. Isaque era o filho da promessa, por meio de Isaque ele faria descender a família da aliança. E viria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente futuramente. E também Deus obterá uma noiva para o seu filho. E a noiva hoje é a igreja do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E essa noiva foi preparada por Deus, assim como Rebeca foi preparada, buscada, escolhida, preparada por Abraão para o seu filho Isaque. Deus, ele busca, ele salva, ele traz a sua noiva, a igreja, para o seu Filho Jesus Cristo. E essa fé deve se expressar em trabalho corajoso para aumentar a igreja, para o crescimento da igreja do Senhor, em oração confiante, louvor, humildemente a louvarmos, adorarmos a Deus por suas obras, grandes obras, pelo seu poder, como igreja do Senhor Jesus. Devemos levar
a mensagem, a boa nova. Quem pode saber como Deus usará os nossos atos de bondade? E nós devemos seguir a Jesus de maneira incondicional, como Rebeca. Rebeca, ela seguiu o servo Eliezer, sem nunca tê-lo visto antes, sem conhecer quem era Isaac. Ela foi, decidiu, eu vou, eu aceito. E ela foi com Eliezer e se tornou a esposa de Isaac. Nós devemos seguir a Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, o amado da nossa alma, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, o nosso Salvador. E devemos somente a Ele render graças, servi-lo com humildade e confiar plenamente nele, e especialmente nele. Ele nos chama para a fé, não ao medo, assim como ele fez com Isaac. Jesus Cristo, o Senhor poderoso, o noivo amado,